Amém? Amém. Nós, como cristãos, seres espirituais, nós não devemos andar pelo que os nossos olhos veem. Amém? Os nossos olhos carnais estão olhando para esse lugar, estão vendo esse lugar vazio, mas pelos olhos da fé, tem uma multidão de anjos aqui. Amém? Não tem pessoas, mas tem anjos aqui nesse lugar. Glória a Deus. E pelos olhos da fé, e pela fé nós cremos que essa realidade será mudada. Amém? Nós não podemos deixar que um culto como esse, as cadeiras vazias, nos entristeçam, porque nós não vivemos só aquilo que nós vemos. Nós cremos naquilo que nós cremos. Aleluia. Glória a Deus. Nós cremos naquilo que é a palavra de Deus, aquilo que a palavra do Senhor declara, que vai ter vida sim, que vai ser transformado sim, que vai transbordar sim, vai ser cheio sim. Amém? Nós cremos nessa realidade, que a realidade dessa casa será mudada, que a realidade da nossa família será mudada. Amém? E eu queria convidar você nesse momento a fechar seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos fazer uma oração de gratidão. Oh Jesus, Tu és santo Deus, Tu és poderoso, meu Pai. Tu és eterno, Jesus, Tu és imortal. Oh meu Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por mais um culto, por mais uma oportunidade, Jesus, de fazer diferente. Por mais uma oportunidade, Senhor Jesus, de se arrepender. Por mais uma oportunidade, Jesus, de ser uma pessoa melhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque as suas misericórdias elas se renovam a cada manhã, Jesus. Muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por cada pessoa aqui presente. Muito obrigado, Jesus, por aquelas que estão e aquelas que também não estão. Obrigado, Jesus, porque as pessoas não chegaram ainda, mas a tua presença, ela já está nesse lugar. A tua glória já está nesse lugar. Os teus anjos já estão nesse lugar, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque a tua glória, a tua presença está nesse lugar. Muito obrigado, Jesus, porque vidas estão sendo transformadas aqui esta noite. Obrigado, Jesus, porque vidas estão sendo tocadas, cadeias estão sendo quebradas, corações estão sendo transformados e incendiados, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos avivado. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos despertado. Muito obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio e por aquilo que ainda o Senhor vai fazer, meu Pai. Muito obrigado. Nós declaramos, meu Deus, que o seu nome é santo, que o seu nome é poderoso, o seu nome é exaltado e nós bendizemos. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, no nosso meio. Fica à vontade, Jesus. Fica à vontade para curar. Fica à vontade para restaurar. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade no nosso meio. Aleluia. Se você pode, aplaude o nome do Senhor neste lugar. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor. São 3 canções novas, mas são 3 canções que o Espírito Santo me deu essa semana, quando eu estava no momento de oração. Ele me deu esses louvores e eu tenho certeza que quando você estiver adorando, o Senhor vai estar te visitando aí. Amém? E quando você estiver adorando, o Senhor vai estar te levantando, o Senhor vai estar te libertando, o Senhor vai estar te restaurando, o Senhor vai estar te curando, o Senhor vai estar mudando a tua história quando você estiver adorando. E esse louvor fala: vamos, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ouça o nosso clamor essa noite, Jesus. Ouça a nossa oração. Receba o nosso louvor essa noite, Jesus. Receba, meu Pai. Receba, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei
E como esse louvor fala, amo Jesus. Esse louvor, ele também declara que há poder no nome de Jesus, amém? Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Toma as nossas vidas, Jesus. Toma todo o nosso ser. Toma tudo que há em nós, Jesus. Elohim, Deus acima de todos. Jireh, Deus provido. Nada vai faltar, aleluia. Rafa, tu és o Deus da cura. Só Ele pode te curar. Yahvé, o grande eu sou. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Vamos declarar que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas Aleluia. Elohim, Deus acima de todos. Jireh, Deus poderoso. E meu Deus, Rafa, tu és o Deus da cura. Yahvé, o grande eu sou. Há poder no nome
Aleluia. Nós entregamos esse momento a Ti, Jesus. Nós entregamos, nós estamos com os nossos corações abertos, nós estamos com o nosso coração incendiando, querendo mais e mais da Tua presença, Jesus. Mais e mais da Tua presença, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Se você pode, levanta suas mãos para cima e aplauda o Senhor, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha você para você, fala assim, você está mais leve? Você está mais leve? Você tá mais leve? Está mais leve? Responde. Tá mesmo? Responde. Eu tenho certeza que você está mais leve, porque aquilo que estava te segurando, aquilo que estava te prendendo, caiu por terra essa noite, amém? A partir de hoje você vai viver o sobrenatural. Aquilo que você não estava conseguindo viver, você estava se sentindo preso, abatido, você estava sem força, mas aquilo que estava te segurando caiu essa noite. Amém? Amém. Caiu essa noite, aleluia. Queria convidar você agora a sair do seu lugar, cumprimentar essa pessoa, dizer com a paz do Senhor. Saiam todos do seu lugar, cumprimente a todos com a paz do Senhor. Cumprimente a todos, declare uma palavra de bênção sobre toda essa pessoa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, papai, obrigado pelos teus feitos, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa casa, Jesus. Obrigado, Jesus. E eu queria dizer, meu Pai, que essa casa está pronta, Jesus. Essa casa está pronta para viver um avivamento, Jesus. Essa casa está pronta, essa casa está com o coração aberto. Essa casa está te desejando, essa casa está te ansiando, Jesus. Até que o Senhor venha, meu Pai. Até que o Senhor venha, nós vamos clamar, Jesus. Clamar pela Tua glória, clamar pela Tua presença, clamar pelo Teu toque, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Espírito Santo. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Deus seja louvado pela tua vida. Irmãos, depois desse louvor, eu quero te pedir humildemente, dê espaço para que saia hoje não. Amém? Amém. Dê espaço para que saia hoje não, irmão. Se você conhece o desânimo, deixa ele lá fora. E se possível, amém, amém. Já caiu por terra, irmão. Ele não está lá mais lá fora, não. Amém? Você vai chegar na tua casa do mesmo jeito que aqui dentro você está. Aleluia. Pronto para começar uma semana totalmente nova no Senhor. Totalmente queimando pelo Senhor. Amém? Irmãos, eu creio nisso. Você crê aí no lugar? Dá um amém, irmão. Amém? Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Eu creio nisso também. Não há desânimo que vai nos parar. Não é a inconstância que vai nos parar. Amém? Mas é a humilde presença do Senhor Jesus na minha e na tua vida. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos usar a tua Bíblia em João capítulo 6, já no versículo 1. João capítulo 6, verso 1. Glória a Deus. O versículo diz assim: após estas coisas,
Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão seguiu, porque eles viam seus milagres que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os seus olhos e, vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Felipe: onde nós compraremos pão, para que todos esses possam comer? Mas Jesus dizia isso para pôr à prova, porque ele sabia o que iria fazer. Irmãos, aqui Jesus já sabia o que ia fazer. Ele perguntou apenas para colocar os seus discípulos à prova. No verso 7, Filipe respondeu-lhe, dizendo: 200 denários de pão não serão o suficiente para que cada um deles some um pouco. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Porém, o que é isso para tantos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse versículo ali, para quem lembra aqui, é sobre a multiplicação dos pães e peixes. Lembra? Nós estamos passando por ele. E aqui Jesus ele estava ministrando, ensinando para centenas de milhares de pessoas. E aqui nós estamos encarando um problema que ali eles estavam tendo. Eles estavam num local longe da cidade mais próxima. Eles estavam longe. E nenhum deles tinha comida, alimento suficiente para alimentar aquele povo. E detalhe, Jesus não queria que aquele povo viesse embora e voltasse às suas casas de estômagos vazios. Jesus queria alimentar eles não apenas espiritualmente com a palavra, mas também fisicamente. E para isso Jesus colocou à prova os seus discípulos e perguntou: como vamos alimentar toda essa multidão? Mas a Bíblia ela deixa muito claro que Jesus já sabia o que seria feito, o próximo passo. Jesus já sabia o que ia fazer, mas perguntou apenas para colocar-nos à prova. Então um dos discípulos começou a colocar coisas que poderiam ser feitas. Primeiro ele disse: e se darmos alguns denários, será que seria o suficiente para comprarmos pães para todo povo? Mas não. Porém, mais à frente nós vamos ver um dos discípulos de Jesus, André, que encontrou um menino, um rapaz, que possuía os pães e os peixes. Mas André, vendo esses pães e peixes, imaginou assim: Jesus, eu encontrei alguém que possui alimento, mas é muito pouco. É tão pouco que não vai dar para tanta gente. Irmãos, e daqui para frente nós sabemos o que acontece, não é? Jesus pega e abençoa o pão e o peixe e começa a multiplicar ao ponto de que sobra e ninguém vai embora com fome. Nós já sabemos. O detalhe daqui, o ponto mais importante é que a multiplicação não aconteceu antes, porque o necessário estava nas mãos incorretas. Entenda isso. A bênção daquela multiplicação, o milagre da multiplicação, não aconteceu antes, porque o pão e o peixe estavam em mãos indevidas. Não estava na mão da pessoa certa. Não estava na mão da pessoa que sabe o que iria fazer, que sabia já o que iria acontecer. A multiplicação só pode ser feita
quando o pão e o peixe saíram da mão de um garoto e foi entregue para a mão de Jesus, o Cristo. A partir daquele momento, aconteceu um milagre. Foi? Aleluia? Aconteceu um milagre. Isso é indiscutível. Houve sim um milagre, houve sim uma multiplicação. No momento em que alguém passou a posse para Jesus, entregou a Jesus, ele tirou o seu próprio alimento e entregou a Jesus. Ele entregou os seus únicos peixes e pães, aquele menino, para Jesus. Irmãos, e a partir daí, Jesus o abençoou, multiplicou e sobrou. E o menino não foi embora de mãos abanando. E também não foi embora, irmãos, carregando apenas 2 peixes e um punhado de pães. Não, ele foi carregando muito mais. Sabe? Algo que precisamos aprender é colocar tudo que nós temos na mão do Senhor. Tudo o que temos nas mãos do Senhor. Não estou falando para você entregar tudo a Ele aqui no altar, não. Consagre tudo a Ele. O Senhor ele fala que quando a raiz é santificada, toda a árvore e todos os frutos também serão santos. Quando que? Quando a raiz é santificada. Quando nós entregamos o início, o primeiro, aquilo que é de mais importante ao Senhor, todo o resto é santificado. Amém? Amém. Irmãos, eu peço para que você se coloque de pé nesse momento. Eu não sei como vem sendo na tua casa, mas eu quero orar sobre a tua vida. Se na tua casa estiver faltando pão, se na tua casa estiver faltando aquilo que é essencial para a tua sobrevivência, eu quero declarar algo na tua vida que isso não continuará assim. A partir do momento que você consagrar a raiz da tua semente, a raiz dos teus frutos ao Senhor, eu quero dizer a você que você nunca mais vai passar necessidade. Nada que é por necessidade lhe faltará a partir do momento que você santificar a tua raiz, a raiz do teu trabalho, a raiz da tua casa, da tua família. No nome do Senhor Jesus, com o entendimento dessa palavra, eu peço para que aí no teu lugar você separe a tua oferta, o teu dízimo ou a tua primícia, entendendo que não é o banco que vai multiplicar o teu dinheiro, não é o banco que vai multiplicar os teus frutos, não é investimentos terrenos que vai multiplicar a tua vida. Mas o Senhor nos deixou claro nessa passagem da multiplicação dos pães e peixes, que quando nós entregamos tudo que temos a Ele, quando nós entregamos toda a nossa suficiência a Ele, nós não precisamos nos preocupar com nada. Irmãos, nós não precisamos nos preocupar com nada. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar isso na tua vida. Pegue sua oferta, dízimos e primícias ainda nesse momento. Deposite no gasofilácio, em nome do Senhor Jesus. Entendendo isso, entendendo que não há nenhum investimento aqui na terra que seja maior do que o investimento no céu. Entenda que não há nada aqui na terra que possa multiplicar como Jesus multiplicou.
Em nome do Senhor Jesus. Estenda sua mão direita para cá, irmão. Pai, abençoa essa oferta. Pai, que venha ser bênção para a tua casa, para a tua obra, para o teu ministério. Pai, o Senhor não nos levantou, o Senhor não nos colocou, Pai, diante do teu ministério, para cairmos, para abandonarmos. Muito pelo contrário. O Senhor tem um legado para todos nós. Algo, Pai, maior aí contigo nos espera. Mas para isso precisamos ganhar almas, vidas. Pai, precisamos ser ganhos do Senhor. Pai, estamos aqui para te honrar e para te obedecer. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda a presença do Senhor em todo lugar. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, irmão. Deus seja glorificado e exaltado onde você estiver. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, como estamos em poucos números aqui, amém? De pessoas, mas cheios de anjos, amém? Vem mais para frente, vem mais para frente, chega aqui pertinho de mim. Otávio, pode se sentar aqui na frente, como estamos em poucos números. Não teremos dificuldade com isso, amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Aleluia. Deixa eu só abrir aberto em Lucas 22, 31. Lucas 22, versículo 31. Antes de continuarmos, gostaria que você pusesse a sua mão sobre os seus olhos. Ó Senhor, Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de uma verdadeira transformação. Pai, nós precisamos verdadeiramente Te amar mais, Te buscar mais. Pai, nós queremos ser transformados pela Tua glória, pela Tua palavra. Pai, nós não queremos mais continuar sendo omissos diante do Teu Evangelho. Pai, abra a mente, Pai, de cada um Teu que aqui está. Pai, que venhamos entender o que o Senhor tem nos falado nos dias de hoje. Pai, que venhamos entender, Pai, aquilo que o Senhor tem nos tocado, aquilo que o Senhor tem nos transformado, nos moldado, nos ensinado. Pai, que venhamos compreender de todo, total, plenitude
Pai, que não venhamos sair daqui, Pai, vazios, mas cheios da tua unção, da tua glória, cheios de vontade de sermos diferentes, de fazermos diferentes. Oh, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Lucas capítulo 22, verso 31. Diz assim: e o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar como trigo. Porém eu orei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. E ele disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. E ele disse: digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje, antes que tu me negues por 3 vezes te conhecer. Amém? Irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu orei ao Senhor e falei assim: Deus, me dá um versículo, me dá algo, me mostra o que eu devo ministrar, o que o Senhor quer dizer para mim, para a minha igreja nos dias de hoje. E bem, eu confesso a vocês que Ele me direcionou a isso. Eu abri a Bíblia e eu me deparei com esse versículo que já estava marcado, que eu havia marcado há alguns anos atrás. E eu comecei a orar, a ler e buscar entendimento desse versículo. De certa forma eu já tinha entendido, mas tinha algo ainda que eu precisava entender mais profundamente. E eu trouxe a vocês, o intuito de sermos transformados juntos. Amém? Irmãos, aqui nesse versículo, o Senhor ele chega em Simão. E ele diz assim: Simão, Simão. Ele fala com Simão, chama Simão. E ao mesmo tempo que ele o chama, ele confirma. Ele fala: Simão, eis que Satanás ele tem desejado ter você para vos peneirar como trigo. Irmãos, algo muito precioso sobre isso é que Jesus ele fala algo para Pedro, para Simão, que é que Satanás queria ter Pedro. Satanás desejava ter a alma de Pedro. E algo que eu entendi depois que eu li foi que atrás, antes disso, antecedente disso, Jesus fala com Simão, com esse Pedro. E ele fala que Pedro seria o cara, o homem, do qual ele iria edificar a igreja por meio. Jesus já tinha separado Pedro para edificar a igreja de Cristo. E mais à frente nós nos deparamos com essa passagem, Jesus falando com Simão: ei Simão, te digo que Satanás vem te desejar, tem cobiça por você. Por quê? Porque Satanás agora já sabia os planos de Deus para com Simão. Satanás sabia que Simão, Pedro, seria uma base forte para a igreja. Seria, não, como foi, uma base forte para a igreja, fundamental. E quando Satanás soube, quando Cristo falou a Simão que seria a base sólida para a igreja,
desespero, irmão. Falou assim: então é esse cara que eu preciso tomar. É esse cara, Luzia, que eu preciso tirar. É esse cara que de alguma forma eu preciso desviar ele do caminho, desviar ele do propósito. Irmãos, e algo que nós precisamos entender é que, assim como Pedro, todos nós temos um chamado. Até esse ponto, todos nós temos um chamado. Amém? Todos nós. Eu creio que todo mundo aqui tem um chamado para algo dentro do corpo de Cristo. E Satanás, de diversas formas, de diversos momentos, ele vem tentar nos tomar, nos desviar, nos mudar, nos deslocar do propósito, mudar o nosso propósito. Ele vem tentar roubar a nossa visão, tentar nos tirar do propósito do Senhor. Por quê? Porque ele sabe que nós temos um propósito já firmado em Cristo. Já firmado. Nós temos uma direção a qual seguir. Assim como Pedro também tinha. E assim como Pedro também estava escalado, ele assim, escalado para um dos alvos do diabo, nós também somos escalados para esses alvos. Nós somos alvos do inimigo. De alguma forma. De alguma forma, ele quer mudar o nosso propósito, mudar a nossa trajetória, nos tirar da visão. De alguma forma. Mas Jesus ele fala assim, ele continua dizendo: Satanás tem desejado te ter, Pedro, porque agora ele sabe do teu propósito aqui na terra, para nos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, aqui Jesus ele fala assim: Pedro, Satanás quer te desejar, te ambiciar, Satanás quer te tomar, quer te peneirar. Mas saiba que eu venho orado por você. Aleluia. Irmãos, algo que precisamos entender com isso, já de início. Jesus ele tem um propósito para cada um de nós. Mas uma vertente igualável que todos nós temos, um propósito igual, é de ganhar almas para Cristo. É o fundamento da igreja, é o fundamento mais sólido que temos. E é algo que o diabo sabe. E o que ele vai fazer? Ele vai usar formas, métodos inteligentes de nos frustrar, de nos colocar como pessoas inválidas para a obra. Por quê? Porque eu pequei, porque eu errei, porque eu não sei. Então eu sou inválido, eu não posso fazer isso. Isso é Satanás gerando isso, colocando eu e você como pessoas erradas, inadequadas para a obra. Porque ele sabe, irmãos, que Pedro ele tinha um chamado, e a igreja só está como é hoje, só ainda existe igreja hoje porque Jesus colocou Pedro para edificar a igreja sobre ele, porque existia um homem como Pedro. E diante disso, nós precisamos saber que por mais que o inimigo se levante, por mais que ele tente mudar o nosso propósito, Jesus está intercedendo por nós. Irmãos, Jesus ele fala assim para Pedro: Pedro, já tem vontade de ti, já tem te desejado, mas eu venho orado por você, eu venho intercedendo por você, eu venho intercedendo por você. Irmãos, Jesus ele deixa muito claro isso. E ele fala assim:
para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, quando Jesus fala que a fé de Pedro não veio desfalecer, porque ele orou sobre isso, é algo como se as coisas que viessem a acontecer com Pedro, a vida de Pedro, de Simão, seria o ponto onde Simão iria duvidar das coisas que Cristo fez ou iria fazer. Ele iria duvidar da sua própria fé. Irmãos, nós sabemos que o único homem que conseguiu caminhar sobre a água foi Pedro. Foi? Aleluia? Aleluia. O único homem dos 12 discípulos que caminhou sobre a água, que disse: Ei, Jesus, se é você mesmo que está aí em frente, fala para que eu ande sobre essas águas e eu andarei. Jesus fala: então venha. Irmãos, e Pedro sai do barco e começa a andar. Tudo isso antes, irmão. Pedro, o cara que foi obediente quando Jesus trouxe o peixe de sua rede, e Jesus falou assim: agora vem e me acompanhe. Pedro abandonou tudo, abandonou as redes, abandonou os peixes, abandonou os barcos e o seguiu. Irmãos, Pedro, nós temos Pedro como, já no início, uma referência de fé. Mas aqui nesse ponto, Jesus está dizendo o seguinte: Ei, Pedro, eu orei por você. Eu orei por você e eu tenho orado por você para que a tua fé não venha desfalecer, não venha morrer. Irmãos, imagina uma fé como aquela. Imagina se é uma fé, a fé daquele homem, ao ponto de dizer: Ei, Jesus, fala para mim que eu ando sobre as águas, que eu vou andar, e eu ando. Irmãos, ele tem coragem suficiente de sair do barco no meio da tempestade e andar sobre as águas. Imagina o nível dessa fé. E Jesus ainda fala assim: Pedro, eu orei, pois a tua fé não vai desfalecer. Eu orei para que a tua fé não venha desfalecer. Irmãos, porque esse era o trabalhar, o agir do inimigo na vida de Pedro e na tua vida também. Tirar o ânimo da tua fé, tirar aquela paixão que sentimos, o desejo que sentimos de permanecer em Cristo Jesus. Porém, Jesus ele continua dizendo algo, sabe? Ele fala assim: Edu, olha para o teu irmão que está do lado e fala assim: e você? Olha para ele e fala assim: quando te converteres, irmão, eu juro para você que quando eu li isso, eu me entreguei. Disse: como assim? Minha esposa sabe disso, a gente se questionou, ficou um tempo muito bom se perguntando como pode Pedro ainda não ser convertido. O homem que andou sobre as águas, o homem que abandonou todo o seu serviço para seguir a Cristo, ele ainda não tinha se convertido. Como? Então Jesus falou assim: ó, e você, quando se converteres, fortaleça os seus irmãos. Irmãos, eu pensei, mas como assim Pedro? Quando se converteres? Quando se converteres, Pedro? 3 anos caminhando com Cristo. Porque aqui já era um desfecho, irmão. Aqui já estava próximo da última Páscoa com Jesus, onde ele seria crucificado. Então já se passaram 3 anos. Pedro caminhando com Jesus, vendo milagres e maravilhas, e não só vendo, mas participando disso, vendo cegos voltarem a enxergar, mudos voltarem a falar, coxos voltarem a andar. Irmãos, diabo saindo do corpo de criança, milagres e maravilhas que ele mesmo fez, porque Jesus nos mandou para que a gente pudesse aprender a fazer também. Irmãos, esse mesmo Pedro,
Você, como assim crê? E Pedro ainda não era crente. Como? Fazendo tanta coisa que ele já fez. Como você ainda não era crente? Não é igual eu? Amém? Como? E daí nós começamos a passar por esses pensamentos, e virar a Bíblia, e perguntar, e se questionar. E sabe, Pedro, como eu disse no início, ele tinha um chamado para edificar a igreja. No início, o nome dele era Simão, a partir de agora se chama Pedro. Por quê? Alguém sabe? Pedro, o significado de Pedro vem do nome pedra. Mas Jesus não queria dizer que Pedro tinha cabeça dura igual pedra, por mais que pareça, não é. É porque Jesus mesmo fala que sobre Pedro, sobre Simão, seria edificada a tua igreja. Pedro seria como uma rocha, seria a firmeza da igreja, seria alguém que seria firme quando precisava, seria alguém onde a igreja teria apoio quando precisasse. O derivado do nome Pedro vem disso, rocha. E não é à toa que Jesus deu esse nome a ele. Pedro não foi o único, como eu disse, que andou sobre foi o único que andou sobre as águas. Porém, Cristo já sabia desde o início como seria a trajetória de Pedro. Cristo sabia desde o início os milagres que Pedro veria e as dificuldades que ele enfrentaria com Jesus e depois na partida de Jesus. Pedro ainda não havia se convertido. Diante da fala de Jesus, irmão, não é eu que estou falando. Jesus está dizendo que Pedro ainda não havia se convertido. Amém? Pedro ainda não havia se convertido. A conversão, irmão, é uma mudança total de um caminho ao outro. A conversão é uma mudança total de pensamento, de atitudes, de sentimento, de vida. A conversão é uma mudança total daquilo que eu era para aquilo que eu sou. Isso é conversão. Quando falamos, eu me converti ao Evangelho, estamos dizendo, eu abandonei o meu eu e agora estou vivendo o Cristo. Amém? Eu abandonei o meu eu para viver o Cristo, para viver o Evangelho. Isso é conversão no reino de Deus. E quando Jesus fala para Pedro, quando você se convertesse, ele está dizendo que você ainda não se converteu, você não abandonou o seu eu para viver o meu eu, para viver o meu Evangelho. Por mais, Pedro, que você viajou, pregou, por mais que você, Pedro, curou pessoas, por mais, Pedro, que você expulsou demônios em meu nome, por mais, Pedro, que você caminhou sobre as águas, por mais, Pedro, que você esteve comigo 3 anos em meu nome, você ainda não abandonou o seu eu. Irmãos, é isso que Jesus está dizendo. E ele ainda fala isso, irmãos, porque o diabo estava esperando ele. O diabo estava cobiçando ele. Porque o diabo sabia que Deus ainda não tinha abandonado o seu eu, o seu ego, as suas vontades, a tua emoção, a tua opinião de achar que está acima de tudo e de todos. Por isso que Satanás desejava tanto Pedro, porque Satanás sabia que ainda tinha espaço para ele entrar.
Irmão, Satanás sabia que havia brechas aqui em Pedro, que ainda estavam bem abertas. Mas Jesus declara: eu orei por você, para que a tua fé não se abale, não desfaleça, não se conturbe, e para que quando você se convertesse, Jesus não está dizendo isso para qualquer um, para um fariseu, para um ateu, para um jebuseiro. Jesus não está dizendo para qualquer mendigo que estava pedindo dinheiro na rua, esmola na rua. Jesus não está dizendo isso para alguém que ainda não o conheceu. Na verdade, irmãos, quando Jesus perguntou aos discípulos quem era ele, apenas Pedro foi vivificado no Espírito e disse: você é o Senhor Deus, você é o Filho do homem. Irmãos, Pedro foi o único que teve total discernimento. Então Jesus não estava falando isso para qualquer um. Ele estava falando para um homem que, na visão de nós todos, já tinha muito conhecimento de Cristo. E tinha. Mas todo esse conhecimento ainda não tinha sido, não havia sido suficiente para que Pedro abandonasse todo o ego, todo o eu, e começasse a viver o Cristo. Pedro ainda não havia se convertido, mas não foi esse Pedro que veio para casa. Não foi esse Pedro. Não foi esse Pedro, irmão, que passou por tantas coisas. Em João capítulo 18, verso 10, abra comigo rapidamente. João capítulo 18, verso 10. Vai dizer assim: então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembaiou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do seu servo era Malco. Glória a Deus, esse versículo apenas. Irmãos, aqui nós vamos no versículo ainda no caminho, quando Jesus é pego pelos soldados. E aqui nesse momento, Pedro demonstra o que Jesus disse a ele lá atrás, né? Antes da Páscoa. Jesus diz a Pedro que ele ainda não se converteu. Jesus diz a Pedro que quando ele se convertesse, para que ele fortaleça seus irmãos. E um pouquinho mais para frente, nós vamos ver Pedro cortando a orelha de um soldado, provando que ele ainda tinha suas próprias opiniões formadas acerca do Evangelho. Para vocês terem noção, irmãos, a lâmina, a adaga que Pedro utilizou para cortar a orelha desse soldado estava guardada com Pedro há muito tempo. Então Pedro caminhava com Jesus com aquela adaga escondida em suas vestes, e Jesus sabia. Jesus já tinha noção do que iria acontecer. Por isso que não foi à toa que Jesus disse: ei Pedro, quando você se converter, você vai ser bênção. Pedro, quando você se converter, você vai ser bênção. Você vai fortalecer seus irmãos. Mas quando isso acontecer, hoje não. Aleluia. Irmãos, nós estamos vendo a história de um homem que caminhou com Cristo 3 anos. 3 anos. 3 anos vendo o Evangelho avivado de uma forma extrema. Onde até hoje, depois de 2000 anos, ainda temos o livro dele e vivenciamos a vida dele. Mas ainda assim não foi suficiente
pecados, ainda não foi suficiente para Pedro abandonar as coisas carnais, a vida mundana, músicas, gostos, desejos carnais. Ainda não tinha sido suficiente, irmão. Não havia sido suficiente para que Pedro abandonasse o orgulho, o ego. Não havia sido suficiente. E nós vemos isso em João aqui, quando Jesus é pego pelos soldados. Pedro entra pelo meio e corta a orelha de um dos soldados, com uma faca que estava guardada há muito tempo. Nós vemos aqui nesse momento que realmente aquilo que Jesus disse lá atrás, que Pedro ainda não havia se convertido, nós vemos aqui, Pedro ainda não tinha entendido. Pedro ainda não havia entendido o que precisava acontecer. Irmãos, o problema disso, do que aconteceu com Pedro, é que não ficou só em Pedro. Nós vemos que muitos de nós ainda estão como ele. Pedro caminhou 3 anos com Cristo, mas às vezes muitos de nós caminhamos até mais. Pedro conheceu Cristo e ficou 3 anos. E daí no final do 3º ano, ele entendeu que ele ainda não havia se convertido. O problema é que muitos de nós já passamos mais de 3 anos conhecendo esse Cristo, vivenciando esse Cristo. Muitos de nós caminhamos no corpo dele, conhecemos a palavra. Se eu falar um versículo de oferta que todo mundo já sabe, muitos de nós, evangélicos, cristãos, ainda estamos caminhando como Pedro. Ainda estamos caminhando como esse Pedro, que dentro de nós, dentro das nossas vestes, ainda existe uma faca escondida, para que quando o fulano fala mal, eu vou lá e falo mal dele também. Muitos de nós ainda carregamos uma faca escondida, para que quando algo não sai de acordo com a minha vontade, eu vou lá e faço o que sai de acordo com a minha vontade, porque é do meu jeito, é da minha forma, é do meu tempo. Muitos de nós ainda caminham como Pedro, que ainda não entendeu verdadeiramente o Evangelho, que ainda não entendeu o fundamento do Evangelho, que ainda caminha, vem para o culto, caminha com Cristo. Às vezes, irmãos, até é frequente na Bíblia, mas ainda não abandonou o seu eu, não abandonou as suas raízes. Algo que lembrei aqui agora, na conferência que nós fomos lá no Ivan, o pastor Luiz, ele falou algo muito precioso. Ele fala que para começarmos a viver o Evangelho verdadeiro, o que é o Evangelho verdadeiro, irmão? É isso, é o abandono de mim mesmo para viver a vida de Cristo, é o abandono das minhas angústias, dos meus porquês, dos meus desejos, para viver a vida dele. E o Luiz Henrique, ele fala, o pastor Luiz Henrique, ele fala que para vivermos isso, nós precisamos cortar todas as nossas raízes que estão aqui na terra. Irmão, sabia que nós criamos raízes? Assim como Pedro. Pedro, essas raízes eram as suas próprias opiniões. Mas às vezes nós temos raízes em outras coisas, no dinheiro, na nossa família,
elevado no céu. E ele fala que nós precisamos cortar essas raízes para que a árvore possa ser movida, para que a árvore não seja engessada aqui na terra, mas muito pelo contrário, que com as raízes cortadas elas possam ser levadas para o lugar certo, de destino. Irmãos, nós precisamos cortar essas raízes. Aleluia. Nós não podemos permitir que essas raízes continuem nos prendendo, nos colocando, nos engessando, que todo culto é a mesma coisa, todo culto é o mesmo jeito. Só nos domingos eu virava a Bíblia, só nos domingos eu oro. Não, 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 não. Nós precisamos viver isso constantemente. Só nos domingos eu jejuo, só nos domingos eu gasto tempo para ouvir uma ministração. Ué, você não acha que talvez você esteja vivendo como Pedro? Engessado ainda, caminhando com Cristo, mas sem entender nada do que está acontecendo. Irmão, Cristo já deixou muito claro, não talvez por um momento, mas que o dia aconteceria que ele seria morto, crucificado. O templo seria destruído e seria reconstruído em 3 dias. Ele diz isso. E os discípulos não entendem. Então Jesus vem falando isso há muito tempo. Muitos ainda estão caminhando com Jesus, mas muitos não estão se permitindo ser transformados. Muitos estão vindo à igreja, mas ainda continuam com as mesmas práticas. Muitos irmãos ainda continuam com as mesmas opiniões. Pedro, ele continuou com Cristo carregando uma espada. Pedro continuou com Cristo, entendendo que a forma mais certa era aquela. Pedro diz o que faria por Jesus. Pedro fala que iria às prisões, ficaria preso por Jesus. Mas Jesus acabou de dizer para ele que ele ainda não era convertido, que ele ainda não tinha entendido nada, que ele ainda não havia mudado o seu caminho, que ele ainda não havia abandonado pecados, abandonado desejos e cobiças. Irmãos, nós queremos sim, todos nós queremos viver uma vida incrível no Senhor, uma extraordinária unção no Senhor, né? Eu acredito que todos nós queremos ser o meio, a ferramenta de milagres. Amém? Eu acredito nisso, irmão. Você acredita também? A glória a Deus, então. Eu quero ser uma ferramenta de milagre, ser usado para tocar em pessoas e a pessoa levantar, pessoa que era paraplégica voltar a andar. Eu quero. Mas muitas das vezes o meu querer não combina com as minhas intenções, com as minhas atitudes. A minha intenção é uma, mas as minhas atitudes se revelam outra. A minha intenção é viver o verdadeiro evangelho, mas as minhas atitudes é viver a semana inteira fazendo coisas que não agradam a Cristo, e apenas no domingo eu faço o evangelho. As minhas intenções eu abandonarei o pecado, mas durante toda a semana eu pratico o pecado, e no domingo eu choro por ele. A intenção é diferente da atitude. A intenção de Pedro era muito boa. A intenção de Pedro era fazer com que Jesus permanecesse aqui. Era boa, mas não era o que Cristo queria. Não era a vontade de Cristo. E muitas das vezes nós vivemos
querendo muitas coisas, fazendo muitas coisas, mas não é a vontade de Cristo. Todos nós, como eu disse, temos um chamado para com Cristo, mas nem todos estão cumprindo. Aleluia? Não, misericórdia. Misericórdia, porque Cristo ele deixou algo muito explícito, que fomos chamados para anunciar o teu Evangelho. E algo que nós entendemos com isso é que nem todos de nós estamos cumprindo esse chamado. Algo que Ele nos deixou a todos mesmo. Irmãos, será que realmente nós não estamos vivendo como Pedro? Caminhando com Cristo, vivendo no corpo de Cristo, fazendo a obra de Cristo, mas ainda sem entender. E sabe, muitas vezes até aqueles que estão cumprindo esse chamado, até aqueles que estão cumprindo esse chamado, ainda não se converteram. Fazem por obrigação, sem entendimento, assim como Pedro estava fazendo. Então saiba que no desfecho da história, irmãos, sabe, nós fazemos muita acepção entre Judas e os outros discípulos. Judas foi o traidor, Judas foi o cara que entregou Cristo para os fariseus, é verdade. Mas sabe, aqui nós vemos que a única diferença entre Judas e Pedro foi que Pedro se arrependeu. Foi que Pedro no final se converteu verdadeiramente. Mas até o momento, irmão, Pedro e Judas caminhavam juntos, ainda não eram convertidos. Pedro e Judas ainda não eram convertidos. Judas porque ainda era ladrão, e Pedro porque as suas opiniões eram maiores do que a opinião de Cristo, porque os seus desejos eram maiores do que os desejos de Cristo, e para ele, da forma dele, era mais certo. Assassinar um soldado era mais certo. E para Judas, trair Jesus era a forma mais certa. Afinal era Jesus e esse para a cruz. Irmãos, Pedro e Judas caminhavam assim. Ambos ainda não eram convertidos. E sabe, algo que pesa em mim, eu falo por mim, é saber que os dois andavam com Cristo. Os dois tinham o mesmo chamado. Os dois tinham a mesma possibilidade. Mas, por falta de arrependimento, por falta de conversão, Judas não conquistou aquilo que Cristo tinha para ele. Irmãos, por falta de um abandono de práticas, por falta de um abandono de práticas, por falta de um abandono, de um arrependimento, Judas se permitiu ser levado pelos piores caminhos, enquanto Pedro, por mais errado que esteve, que ainda não era convertido, assim como nós vemos hoje nas igrejas hoje em dia, muitos caminham com Cristo, muitos estão na igreja, muitos estão à frente de um culto, mas ainda existem poucas conversões, pouca transformação. Irmãos, aqui na cidade nós vemos tantas pessoas, tantos crentes que estão na igreja, mas fora da igreja é totalmente o inverso.
Deus o dará, jogando fora as suas vidas. Aqui nós vemos. E algo que pegamos com isso é que talvez realmente estejamos vivendo ainda a vida de Pedro antes da conversão. Vivendo a vida que Pedro viveu, caminhando com Cristo, vivendo com Cristo, mas sem nada por meio de Cristo, sem nada conhecer de Cristo, sem nada abandonar para viver Cristo. Irmãos, quanto tempo mais vai se passar para vivermos essa vida verdadeira e genuína? Quantos anos ainda vai se passar? Pedro viveu 3 anos, mas se converteu depois. Mas e você? E eu? E os outros? Quanto tempo mais a gente vai continuar a olhar mais para aquilo que eu tenho, mais para aquilo que eu sou, do que para aquilo que Cristo quer? Quanto tempo mais vai se passar para que eu ainda continue dando valor para coisas terrenas, dando valor para as minhas próprias vontades e opiniões, achando que Cristo ainda vai governar sobre a terra? Irmãos, porque eu deixo te dizer uma coisa: Ele não vai. Ele vai vir sobre a terra para nos julgar e para levar apenas aqueles que são santos, que tiveram uma vida digna do reino. Mas aqueles irmãos que continuaram a vida inteira caminhando com Pedro antes da conversão, não terão destino bom. Porém, irmãos, Pedro viveu esses 3 anos abaixo do seu próprio julgamento, abaixo dos seus próprios egos, da sua própria vontade. Mas no final, irmãos, depois da morte e ressurreição de Cristo, houve ali uma oportunidade onde Pedro já havia abandonado a igreja, Pedro já havia abandonado os seus irmãos e já tinha voltado a pescar. Por quê? Porque ele ainda não havia se convertido. Por quê? Porque, irmãos, Jesus havia dito para ele que ele ainda não havia se convertido. Quando Jesus morreu, o que ele fez? Abandonou a vida de Cristo e voltou a viver a vida dele, provando mais uma vez que ele ainda não havia se convertido. Mas aí, quando Jesus se torna ressurreto, na ressurreição dele, ele aparece a Pedro, e aí neste momento nós vemos uma verdadeira transformação. Irmãos, é nesse momento quando Jesus pergunta a Pedro se ele o ama 3 vezes, e 3 vezes Pedro confirma, angustiado, mas confirma. E após isso, Jesus sobe aos céus, dando início então ao livro de Atos, mostrando agora Pedro fazendo a obra, mostrando agora Pedro realmente mudado, transformado, alguém agora onde é um pilar da igreja, alguém agora onde os discípulos têm ele como referência aqui na terra, como alguém que realmente mudou, como alguém que realmente abandonou o teu eu. Irmãos, eu quero declarar isso na tua vida. Amém? Se você vive essa vida de Pedro antes da conversão,
conversão, antes da verdadeira conversão, ainda há oportunidade para você. Ainda há oportunidade para que você possa abandonar o teu eu e viver a vida de Cristo. Onde você possa abandonar aquilo que você acha importante e viver aquilo que realmente é importante. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu quero te dar essa oportunidade hoje. Eu quero dar essa oportunidade a você hoje. Você que entendeu que ainda está vivendo essa vida de medo, vivendo no corpo de Cristo, andando com Cristo, caminhando com o povo de Cristo, Cristo falando com você, mas você percebeu que ainda existem coisas em você que precisam mudar. Você que percebeu que existem ainda coisas em você que precisam ser transformadas. Você que entendeu que você ainda não foi convertido. E você precisa agora não só caminhar com Cristo, mas viver como Cristo viveu. Irmãos, eu convido você que entendeu, que discerniu, que você ainda precisa mudar muito, que você ainda precisa viver esse evangelho de alma, de corpo, de entrega. Você que entendeu que precisa viver esse evangelho onde a vontade de Cristo reina e não a sua. Você que entendeu que não é mais o que eu querer, não é mais a minha vontade, não é mais as suas ambições, não é mais aquilo que você gosta ou deixa de gostar, mas é a presença de Cristo.
Pai, que seus filhos e filhas, Pai, venham ter uma verdadeira conversão. Pai, que venhamos viver uma verdadeira conversão. Pai, onde o teu amor, onde a tua palavra se torne maior do que a nossa. Pai, onde o teu querer se torne maior do que o meu. Pai, nos leva a essa verdadeira conversão. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Leva-me, Pai. Leva-me, Senhor. Leva-me, Pai, a nos prostrar, Pai, perante a tua glória, perante o teu evangelho. Sim, meu Deus. Ai, irmão. Sacia-nos ser, Pai. Pai, nos move. Pai, nos leve um tempo contigo. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Você que pode, eu peço para que você se coloque de pé. Aí no teu lugar. Saiba que para Pedro, irmão, Pedro houve uma oportunidade de conversão. Pedro houve uma oportunidade de conversão. E depois da morte de Jesus, Jesus ressuscitou e foi a busca dele. Irmãos, nós precisamos entender que nós talvez não tenhamos uma outra oportunidade para essa conversão. E se não venhamos entregar a nossa vida por completo, derramamento de corpo e de alma, talvez o amanhã não chegará. Talvez a oportunidade de você se converter seja apenas hoje. Talvez a oportunidade de você se entregar, de você deixar a tua antiga vida e viver a nova do Senhor, seja hoje. Então eu te convido a sair daqui e buscar viver isso amanhã e todos os dias da tua vida. Que o Senhor ele possa trazer sobre a tua vida, sobre a vida de cada um de vocês, esse verdadeiro derramamento de Espírito. Que o Senhor possa nos trazer esse derramamento de Espírito. Que venhamos compreender o teu reino, tua terra, mas não em corpo, mas em alma, no espiritual. Que você possa chegar à tua casa e começar a meditar sobre isso, começar a se questionar se você realmente está vivendo a vida que Deus quer que você viva, que Deus espera de você. Irmãos, eu creio que se você fazer isso, você vai talvez se decepcionar, assim como eu, porque você vai entender que ainda não é vida que Cristo quer que você viva. Mas eu oro para que você venha ter discernimento disso, e pouco a pouco você venha viver essa vida que Ele quer que você tanto viva. Irmãos, eu oro para que você possa ir para a sua casa, para a tua família,
cheio de paz. Para que a presença do Senhor Ele não fique apenas aqui, mas que Ele vá contigo para a tua casa, que Ele permaneça com você, que o Espírito Santo do Senhor vos convença da misericórdia, do exalto nome do Senhor. Que o Espírito do Senhor proteja a tua família, a tua casa e vos guarde de todo mal. Irmãos, guarde paz, que o Senhor sempre nos abençoe. Em nome